Boa noite, Oswaldo. Tudo jóia? Bem, Fábio, tudo Tudo bom? jóia, graças a Deus. Tudo jóia. Bem-vindo a todos aí. Boa noite a todos. Vamos iniciar nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu começar aqui, como sempre, né? Nosso gota de paz. Vamos lá. Mensagem 196. Respeito à crença de cada um. Sabemos que todas as pessoas têm algum tipo de crença. Com relação a várias religiões existentes, não devemos jamais querer impor aos outros as nossas crenças e convicções. Todos têm o direito de seguir esse ou aquele caminho, porém, não se deve nunca diminuir ou ridicularizar a crença de alguém. Talvez estejamos destruindo a única sustentação que aquela pessoa possui na vida. Respeitemos todas as crenças, pois, embora os caminhos sejam diferentes, no final todos levarão ao Criador, nosso Pai Celestial. Nosso querido Mestre Jesus jamais nos impôs qualquer religião, mas, sobretudo, deixou claro que ele seria o caminho para o Pai, através dos seus ensinamentos, cuja base era o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, Jesus não teve uma religião, no sentido ortodoxo do termo, porém, deixou-nos as bases para a verdadeira religião, aquela que une todas as almas crentes num vínculo comum, e que o amor se expressa como o alimento de todas as almas. Então, que nossa crença maior, acima de qualquer dogma ou ritual, seja o amor e na caridade. Bom, aqui fala de respeito, né? A gente fala de respeito e sobre qualquer tipo de religião, né? Eu acho que o futuro da humanidade, né, seria todas as religiões acabarem, né? E passar a existir apenas o amor, né? Como religião única e essencial, né? A partir do momento que todos aprendermos a amar o próximo, né, como a si mesmo, assim como diz Cristo, né? E assim como várias outros profetas que vieram aí também e deixaram grandes lições de amor e fraternidade na humanidade, a gente pode ter uma só religião, né? Ou não ter mais uma religião ortodoxa determinante, né? Mas sim todos nós sermos irmãos. Acho que está bem longe disso para acontecer, né? Principalmente que a gente vê que a humanidade dá 5 passos para frente, 4 para trás. Mas eu acho que esse é o futuro nosso futuro. Você não concorda, Logo? Sim, Fábio, na verdade aqui eu fui anotando, né, quando você lia o Gotas de Paz, respeito à crença de cada um, né? Evolução, respeito. Aí ele diz, todas as religiões levam a Deus. Ele diz que Jesus não impôs nenhuma religião, isso é verdadeiro também. Ele diz, né, através dos seus ensinamentos, que seus ensinamentos, né, os ensinamentos de Jesus, nos levam a Deus. E por isso ele é o caminho para chegar a Deus. E ensina, como você falou aí, como principal lei, né, que é trazida para ele como maior mandamento, o amor ao próximo. Então, primeiro, para você ter respeito, né, pela crença do outro, primeiro você precisa conhecer a lei de amor. Né? Primeiro, você precisa conhecer os ensinamentos de Jesus. Então, qual que é a ideia de Jesus, como a gente falou? Não é trazer uma religião. Né? A religião nasce quando cada um entende que ele detém o conhecimento, né? Ou ele detém o conhecimento da verdade e que a verdade dele se sobressai. Né? A gente sempre vem falando, Jesus sempre fala, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, significa que quando a gente entender principalmente essa verdade que é a lei maior, que é a lei de amor, acabariam se você falou também aí, né, que a humanidade dá um passo para frente e uma quantidade grande para trás. Na verdade, não é que ela dá um passo, né, para trás, ela na verdade ela não dá esse passo para frente no entendimento moral, né? A gente fala sempre, a gente, quando vai ler, você percebe isso. A gente percebe que o nosso planeta ele tem evolução, né? A evolução material, ele tem o progresso,
né, tudo que nós temos hoje, nós fizemos um avanço muito grande, né, nessa parte de progresso material do planeta, só que nós não fizemos, né, grandes avanços no progresso moral ou nesse entendimento dos ensinamentos de Jesus. Então, o próprio Gotas de Paz, ele diz, né? Qual é o caminho? O caminho é Jesus. Jesus como? Jesus através dos seus ensinamentos, né? Por isso que, fala assim, lógico, as religiões elas vão surgir por quando eu vou escutar Jesus ou quando eu vou estudar Jesus, eu tenho ali, na verdade, um entendimento, e esse meu entendimento leva a criar uma religião ou a tentar passar para as pessoas aquilo que eu entendi daquela religião. Então nós vamos perceber que o entendimento ele está assim bem próximo de todos terem o mesmo entendimento. Porque quando todos, você falou, quando todos entenderem essa lei, que é a lei de amor, amor e caridade, né, nós vamos encontrar no livro dos Espíritos a lei de amor e de caridade, que elas andam, na verdade, juntas. Mas a lei de caridade e a lei de amor é que leva as pessoas a mudarem a sua forma de pensar, vamos dizer assim. Por quê? Porque nosso, né, quando você falou que a gente dá passo para trás, a gente não dá passo para trás, a gente, na verdade, não evolui. Né? O ser humano, com a sua inteligência, com a inteligência que ele desenvolveu ao longo do tempo, ele tem condição de pensar. Né? Ele tem condição. Só que ele, né, e nós, vamos dizer assim, ele, ser humano, nós, seres humanos, nós nos apegamos, né, nós apegamos a alguma coisa e achamos aquilo como certo. Né? É difícil mesmo aqui no que é falado, e acho que a gente já conversou sobre isso. Você vem de uma base religiosa, cada um vem de uma base religiosa. Então nós vamos perceber, e eu sempre falo, o próprio cristianismo, ele não é assim tão velho, é tão antigo, e o espiritismo principalmente, né, muito mais novo ainda, ele passa aí de 160 anos, ele é novo. Então a gente sempre fala assim, vamos tentar entender hoje o ser humano, né, nós aqui encarnados, nós no Brasil, nós vivemos aí a média de 72,5, 73 anos, que foi da pesquisa do último censo, da média que se chegou. Então, há 70 anos no planeta Terra, 150, 160 tem o livro dos Espíritos, significa, né, entender que nós talvez não estivéssemos aqui quando o livro dos Espíritos aparece. E a ideia do livro dos Espíritos, ou a ideia do Espiritismo, é tentar buscar nessas palavras de Jesus um entendimento melhor, para que não haja guerra, para que não haja, né, essas brigas que existem, né, da minha religião é melhor do que a sua. Quando eu tenho esse conhecimento, ou quando eu, como espírito, evoluo, eu não vou brigar com o ser da outra religião. Eu vou considerá-lo como meu irmão, mesmo que ele professe outra religião, ou que ele tenha um entendimento. Havendo amor, haverá respeito. Havendo respeito, né, cada um continua com a sua crença e nem por isso precisam brigar, nem por isso precisam guerrear. Eu acho assim terrível você dentro de uma religião dizendo que você professa, por exemplo, né, aquela religião que você segue o Cristo e briga. Né? Eu falo porque a gente sabe, né, que as religiões e a religião que a gente frequenta tem isso, né? Não é porque, né, a gente falou assim, né, que é espírita que a pessoa já está pronta. Na verdade, você precisa, além de espírita, de se considerar espírita, você precisa buscar esse entendimento e entender que eu não tenho um conhecimento maior do que o outro, e mesmo se eu tiver, eu não posso brigar ou impor alguma coisa a alguém. Né? Por isso que algumas perguntas que nos vêm aí dos nossos seguidores, ela tem essas preocupações. Por quê? Porque as pessoas, né, que frequentam hoje a nossa aula, a gente vai perceber isso, mesmo essas pessoas acompanhando
acompanhando, elas não são espíritas, ou não são de berço espíritas, ou não têm todo o conhecimento. Então, vai surgir essa dúvida, né? Por quê? Porque nós temos uma religião, e nós temos algumas religiões que, inclusive, são impostas, né? Elas foram impostas às pessoas num determinado tempo. Então, há algumas verdades dentro dessa religião, elas ficam como verdades absolutas. Então, quando o Espiritismo vem e fala não tem isso, não tem aquilo, as pessoas se assustam. Mas como assim, né? E o Espiritismo não impõe nada. Ele deixa você livre para pensar. Que é a mesma coisa que Deus faz com cada um de nós no nosso livre-arbítrio. Né? Nada é proibido no universo. Só que é recomendado, por isso que Jesus fala, né? Recomenda. Ele usa a palavra bem-aventurados, né? Que quer dizer feliz. Feliz daquele que já consegue entender isso. Mas não significa que todos vão entender. E isso Jesus respeita e isso Deus respeita em cada um de nós. Só que cada um de nós, né, na nossa evolução, não respeitamos, na verdade, no outro. Você falou, feliz, né, será o nosso planeta Terra, que será um mundo feliz, que será um mundo melhor, quando as pessoas abraçarem ou viverem sob essa bandeira, né? A bandeira do amor. O amor em primeiro lugar. Não a minha vontade, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu quero que o outro faça, né? Nós temos um vício muito grande de escravizar, né? De ser dono das pessoas, de querer que as pessoas façam da mesma forma que eu, sem respeitar o direito de cada um, né? E que o Espiritismo diz que é uma evolução. É a mesma coisa que a gente querer que um aluno, né, de primeiro ano faça cálculos de um aluno de faculdade. Não tem condição. Ele precisa desse amadurecimento, desse tempo, desse conhecimento. E a mesma coisa acontece com a gente. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Por isso que Jesus, com o conhecimento que tinha, ele vinha e recomendava. Lógico que nem todos vão conseguir já de cara entender isso. E isso é ao longo do tempo. É isso que às vezes eu tento explicar para as pessoas, aquelas pessoas que às vezes não acreditam em reencarnação, e muitas pessoas têm até um medo muito grande, né? Quando se fala em reencarnação. E a gente fala assim, o que é a reencarnação? A reencarnação é a sua volta à escola. Você terminar uma série, tirar umas férias e retornar no próximo ano. Retornar avançado se você avançou e retornar ao mesmo lugar se você não avançou. Isso é justiça. Então Deus não pune, Deus não cobra, mas ele permite que cada um continue o seu caminho e continue de onde parou. Não dá para você parar num lugar e começar no outro, né? Muito à frente. Você pula etapa e você não consegue vencer. Então ele fala assim, qual é a ideia? A ideia é que haja uma evolução. Apesar de constante, ela tem etapas, né? Você vai para o mundo espiritual, você volta para o mundo material. Da onde? Do ponto que você parou. O planeta, você vai encontrar o planeta mudado, mas a sua cabeça vai estar igual. O seu entendimento vai estar igual. Só que aí talvez, né, com outras formas de educação, se consiga chegar, mas a gente percebe que o espiritismo, que é o que a gente professa, não sendo melhor, nem querendo. Então ele fala assim, ele mostra a cada um de uma forma que a pessoa mesma possa entender, né? Ela dá a chance da pessoa, né? Por isso que algumas pessoas ficam assim, né? O espiritismo não cobra nada, o espiritismo não tem, porque se cobrar, ele está saindo desse entendimento. Então, eu falo assim, é liberdade para cada um conseguir chegar aonde precisa. Então, a liberdade de escolher a sua religião, na sua capacidade e na sua evolução. Né? Então, eu falo, se quando, ao invés de religião, houver entendimento de ensinamentos e principalmente entendimento, que né, fala assim, Jesus ele fala muito claro, né? A lei de Deus, eu não vim modificar leis, eu vim dar ao entendimento, às leis um entendimento. Aí
tinha lá um monte de regra, que eram os 10 mandamentos, né? Pergunto para Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Essa é a lei do amor. Qual é a lei do amor? Respeitar, amar, entender. Só que nós não temos essa capacidade ainda. Mas nós só vamos poder ter com a evolução, com o progresso. E eu percebo, eu falo porque assim, que eu convivo diariamente, né? E assim, eu tento viver aquilo que eu aprendo diariamente. E a gente vê quando você com paciência, com muita tranquilidade, sem impor, você vai mostrando, você vai ensinando, as pessoas entendem e aprendem. Quando não é imposto, quando não é cobrado, quando não é obrigatório, e você faz com esse cuidado de explicar, né, sem impor, sem dizer que vai ser castigado, sem isso, aquilo, só mostrando, né, seguindo, né, quer dizer, não desistindo, não alterando a sua forma de ensinar, vamos dizer assim, de passar, que é terrível, né? Ah, você não sabe nada e não sei o que, e já pronto, já para, a pessoa foge. Ah, é obrigatório fazer dessa forma. Ah, tem que ser assim, senão você é castigado. A pessoa some. Então a ideia é que ele fala assim, o que Jesus fazia? Ele ensinava todo dia, não obrigava ninguém. Essa é a ideia. Então, quando houver um principal entendimento, o entendimento maior seja da lei do que da religião, né? Mais do entendimento de Jesus do que uma imposição de uma religião, fica muito mais fácil. Então, quem fala assim, o que a gente tem feito? Vamos falar por nós, nós que estamos aqui todas as segundas-feiras, é tentar mostrar isso. Né? Há uma pergunta, vamos tentar explicar. Vamos pegar esse ensinamento de Jesus e tentar esmiuçar ele de uma forma que todos entendam. Eu gosto, eu falo assim, que todas as vezes que eu estive à frente de ensinamento, existiam pessoas de pouco conhecimento e pessoas de muito conhecimento. E não tinha diferença no ensinamento. Né? Por quê? Porque ele é falado da mesma forma, igual para todos. Para que dê tempo da pessoa raciocinar, que dê tempo da pessoa perguntar, que a pessoa fala, e como é que eu faço assim? E aí que ele fala assim, a gente fazia aula, a gente sempre faz aqui, fazia lá no centro. Toda segunda-feira, dá tempo de uma semana da pessoa repensar um monte de coisa e voltar e falar, eu andei pensando sobre isso, por que que não é assim? Aí você fala assim, não, não é assim por causa disso, disso, disso. Ah, bom, dá tempo da pessoa recolher aquilo e ela vai embora de novo. Aí dá tempo dela pensar e voltar, não, mas então. E aí, com esse tempo, você vai percebendo que fica melhor esse entendimento. Então, na verdade, é isso. Mas havendo respeito, né, que é o que diz aqui, respeito com a crença de cada um. Esse é importante. E às vezes a pessoa passa pelo espiritismo, né? Passava lá pela aula de segunda-feira, ficava um pouco às vezes no espiritismo, mas só dele passar pelo espiritismo e a gente deixar aberto essa, né? Não obrigar a fazer nada, não, né? Não, apenas aconselhar, a pessoa conseguia discernir e tomar um direcionamento espiritual, né? Às vezes nem era no espiritismo que ela ficava, mas ela percebia que a linha do espiritismo deixava ela pensar, né? E aí ela focava, conseguia pensar e achar a sua maior crença, né? Achar realmente o seu estado espiritual, né? Não que ela continua simpatizante do espiritismo, mas às vezes tomava outro rumo na vida. E quando você está numa religião que te condena você visitar qualquer coisa que não seja ela mesma, né, te obriga, te dá um desânimo total, né? Porque parece que a pessoa está te aprisionando, e realmente está, né? Igual fala aqui no Gota de Paz, né? Todos os caminhos levam ao Criador, então todos os caminhos levam ao amor, né? Então, se você pegar o budismo, se você pegar os evangélicos que são cristãos como nós, né? Se pegar os umbandistas, todas elas pregam amor, né? Que as pessoas desvirtuam a religião, né? Que estão, né? Mesmo até algumas casas espíritas. Mas é bem isso aí mesmo, né? E as pessoas acabavam adquirindo uma espiritualidade e tomavam o seu rumo na vida, né? Isso era bem interessante. Eu sempre vi bastante isso acontecer, né? Às vezes as pessoas entravam no centro espírita, ficavam ali um ano e acabava se tornando, sei lá, um banista,
ficavam mais fiéis, católicos mais fiéis, né? Seguindo mais a parte, né, mais salutar da religião que eles estão inserindo agora, né? Isso que você falou é interessante, é bem isso que você falou. Eu conheço, tem bastante gente que passou pelas aulas e hoje cada um está, muitos no espiritismo, mas muitos em outras religiões, mas felizes na religião dele. Isso, Porque a gente falou assim, não é, na verdade, a gente percebe isso, a religião, o modo de professar a sua crença é de cada um. Mas o isso. modo de entender a vida, principalmente, eu acho que dá para você mostrar, né? E sempre isso que você falou, havendo o respeito, né? Quando eu respeito, mesmo que ele seja, eu acho bonito, né? Eu falo assim, uma casa espírita, vinha um evangélico, vinha um católico, vinha um bandista, vinha uma pessoa de outra religião, não para ficar e ser dessa religião ou daquela, mas vinha para buscar um entendimento, para ajudar no entendimento da própria religião dele. É, Porque ela fala assim, às vezes a pessoa não entende a religião dele. Eu conheço e falo isso. Tem muitas pessoas que vão à igreja, vão à religião, mas ela não tem o entendimento da religião. Eu acho bonito quando a pessoa ela entende, né? E assim, a gente acabou ajudando muitas pessoas a elas irem buscar na própria religião dela respostas para muitas coisas. Né? Ou pegando do espiritismo uma coisa e não modificando a religião dele, mas indo para a religião dele com a cabeça diferente. é. Não achando que É porque é teve. tudo cristianismo, né? Pelo Sim, menos as nossas mais próximas aqui são tudo cristianismo, então isso, serve para todos, né? com certeza. Então é isso. Respeito em primeiro lugar, né? Lei de É, amor e de caridade. isso aí. Vamos dar início, Oswaldo? As Vamos preces? sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam e pela prece que Jesus nos ensinou. Nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Vamos lá, então, vamos para a pergunta do internauta, né? O pessoal tem muita curiosidade, Oswaldo, de saber casamento no espiritismo, né? Como é que funciona? Se tem alguma cerimônia, como é que o espiritismo vê isso, e divórcio, nesse sentido, o que o espiritismo tem a dizer sobre esses temas? Acho que no dia que a gente respondeu a pergunta sobre batismo, né? Acho que você tinha comentado, né? Acho que daqui a pouco a pessoa vai também ter curiosidade sobre casamento, né? É, E é interessante, né? Porque as pessoas perguntam, o espiritismo é aquele que você falou, né? Porque as pessoas vêm de uma religião ou conhecem, no caso, o casamento, ela tem uma cerimônia, né? Um tipo de cerimônia em cada religião. É algo que vem de muito tempo, é muito antigo, né? E só que, vamos dizer, algumas religiões, e principalmente a religião maior, que é a católica aqui no Brasil,
ela determinou, né, uma forma para isso. Então, ela tem uma cerimônia, ela tem um ritual, ela tem lá um sacramento que eles dizem, né, que é tirado das escrituras, que é tirado da Bíblia. Porém, né, o que a gente deixou claro e tem tentado deixar claro para as pessoas que até a gente falou agora, o espiritismo ele não tem essa coisa de dogma, de ritual e principalmente de hierarquia dentro daquilo que acontece numa casa espírita. Fala assim, a casa espírita ela é uma associação, né, sem fins lucrativos, que é baseada na lei, na nossa lei civil, então ela tem que ter uma votação, que tem que se criar uma diretoria, então existe sempre um diretor na casa, vamos dizer, para a parte do direito, para a parte da lei, mas ela em si não tem, né? Então, dentro do espiritismo não tem alguém melhor ou maior que cada um. Na verdade, existe desempenho, e da mesma forma que no mundo espiritual existe a hierarquia por conhecimento, né? Por experiência. Então sempre vai ter um dirigente que dirige um trabalho, uma pessoa com um pouquinho mais de estudo e de conhecimento da parte doutrinária, vamos dizer assim, mas ninguém é maior, né? Não tem cargo dentro, né, do espiritismo médium primeiro, médium segundo, médium terceiro, né, e depois aumenta e vai se tornando. Não existe. Então, o espiritismo entende que por não haver isso e não foi ensinado isso, o espiritismo não impõe nada, né? E entende que ninguém aqui na Terra é capaz, tipo, de falar diretamente em nome de Deus e dizer tem que ser feito dessa forma ou dessa forma. Ou eu, por exemplo, eu abençoo o casamento em nome de Deus e pronto, aquilo vale como regra ou como lei. O Espiritismo entende que nós vamos, naquilo que a gente falou, a gente vai evoluindo. A ideia de união, né, que depois virou união de matrimônio, união matrimonial, ela existe e a gente sabe que a encarnação, a reencarnação na Terra, para que você venha a nascer na Terra, há necessidade da ligação de um sexo masculino com o sexo feminino, para que haja ali, né, a procriação que a gente fala, e por ali se desenvolva, né, um corpo físico, para futuramente um espírito vir habitar esse corpo e nascer no planeta Terra. Como a gente vem falando, o espiritismo é evolução e a lei de amor, né, que é a principal, nós vamos tendo conhecimento. Como animais, nós não vamos evoluindo. Quando nós chegamos como diz, como homem, né, evoluímos para o ser humano, a gente já tem inteligência. E com a inteligência e com a evolução dessa inteligência é quando acontece o progresso no nosso planeta. Nosso progresso material, como a gente falou, e o nosso progresso moral. Essa relação homem, né, se iniciou homem e mulher para constituição de família, né, é onde acontece a primeira ideia de matrimônio e de casamento. Cada religião criou a sua forma, né, de fazer essa cerimônia, ou de cultuar isso, de mostrar isso às pessoas. O Espiritismo ele só acredita assim, que o ser vem à Terra para evoluir, né? A princípio ele vem como homem e como mulher, masculino e feminino, para a criação. Quando surge os filhos, começa a ser a constituição de família. Quando nós vamos estudar no capítulo 14, ele fala, né? A cada pai e cada mãe é dado criar o filho e fazer esse ser que vem como filho, que vem inocente, até se tornar um espírito adulto, ele precisa, principalmente, dos pais. A gente sabe que se mudou muito hoje a constituição de famílias, né? E haverá aquela pergunta, mas pode, né, ser desses
sexo ou daquele sexo? Não. A gente sempre vai falar o quê? Que o amor em primeiro lugar. Então, uma outra coisa que precisa ser dita, perguntada no livro dos Espíritos, né? Os espíritos têm sexo? E é falado que não. Então, depois nós vamos perceber e conhecer que um espírito ele pode, em várias encarnações, vir do sexo masculino, como ele pode vir em uma outra encarnação, dependendo do que ele precisa aprender, no sexo feminino. E em algum momento, por um aprendizado ou por uma expiação que ele tem que passar, possa haver um conflito nesse corpo masculino com entendimento feminino e num corpo feminino com entendimento masculino. Nós convencionamos, né, e é preciso que é dessa forma, lógico que existe a outra forma, mas o feminino e o masculino se unem para a procriação. E no ventre, no corpo feminino, é onde se desenvolve o corpo físico e onde a criança ou o espírito vem habitar o nosso planeta para a sua encarnação. O que a gente precisa entender? Então, o espiritismo ele não vai ter a cerimônia, ele não tem o ritual, nem o cerimonial, mas ele, naquilo que foi lido no Gota de Paz, existe o respeito. Aí é falado o divórcio, né? Então, quando a religião, as outras religiões, elas vão, principalmente as religiões cristãs, elas vão falar do casamento, ela vai usar entendimentos tirados do Velho Testamento e do Novo Testamento. Não, acho que na primeira parte, em Gênesis, quando se fala a primeira vez de Adão e Eva, né? Quando eles, né, vão procriar, e Deus fala, né? Crescei e multiplicai-vos. Né? É a ideia de habitar no planeta Terra e de haver a reencarnação. Só que depois que nasce uma criança, ela precisa de uma família. Ela precisa de cuidados, ela precisa, né, de entendimento e evolução. Quem vai dar isso? Os pais. Evoluindo o entendimento, as famílias vão se modificando, vão evoluindo. Quando nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, também ele vai falar de famílias, né? Quais tipos de famílias existem no planeta Terra? Ele diz que existem famílias por laços espirituais e vão existir famílias pelos laços corporais. As famílias somente por laços corporais é onde vai haver o problema. E onde não houver o conhecimento, como a gente falou da lei de amor, pode vir qualquer pessoa, né, e falar em nome de Deus e dizer que Deus está aprovando aquela união, e isso não valer de nada. E a gente tem percebido isso. Então, algumas religiões impõem que casados ou unidos nunca mais poderá se separar. Isso traz um conflito, como a gente falou, com relação ao entendimento da verdade. É muito difícil, né? Duas pessoas viverem e houve lá uma cerimônia e houve lá um sacramento e essas pessoas se uniram em nome de Deus, vamos dizer assim, pela igreja, por isso, por aquilo, e essas pessoas não conseguirem viver juntas. Viver juntas apenas, e a gente percebe que a maioria das pessoas não está preparada. A maioria das pessoas não está preparada, por exemplo, para um casamento, para uma relação de duas pessoas convivendo com os mesmos ideais. E assim, o que vai atrapalhar, na verdade, essa união? Aquilo que foi falado no Gotas de Paz, o egoísmo. Se não tiver lei de amor e de caridade, ninguém vive. Nem
duas pessoas que se unem, nem uma sociedade, nem não haverá relação entre pessoas como nós percebemos como está a nossa sociedade. Então, para que haja um entendimento, precisa desse entendimento da lei do amor, precisa de um estudo dos ensinamentos de Jesus, para que eu tire de mim o egoísmo, para que eu tire isso ou aquilo, para que pessoas possam conviver, como a gente falou, dentro daquilo que foi falado no Gotas de Paz, do respeito. Então, se não conseguem viver juntas, há necessidade da separação. E aí as pessoas se apegam à palavra de Jesus, né? O que Deus uniu, que o homem não separe. E as pessoas, em cima desse entendimento, ficam, né? Vão ter que obrigado de levar um casamento até o fim, né? De ficar dentro de uma relação onde eles não conseguem mais, né, se aceitarem, se entenderem, mas o que vai acontecer ali? Egoísmo, apego material. Quando a gente fala lá de laços materiais e laços espirituais, muitas uniões, né, nós vamos estudar isso no capítulo 22 do Evangelho, muitas uniões elas acontecem por interesse. Eles dizem lá, né? Onde o interesse material foi tudo e o entendimento não houve, né? Apenas o apego material, o interesse material. Então não há casamento que se consiga manter se houver, na verdade, isso. Para que não haja isso, para que isso não aconteça, teria que esses seres serem evoluídos. Tendo evoluídos e tendo entendimento, eles conseguem, com muito respeito, levar uma união, né? Até quando quiserem. Essa união, ela pode seguir, né? Algumas pessoas têm aquela minha preocupação. E ao morrer, né? Continuará a relação quando a gente desencarnar? A gente sabe que não vai haver da forma que às vezes acontece, porque cada um tem uma evolução e cada um pode ir para algum lugar. Mas, quando há o entendimento das leis de Deus, fica muito mais fácil prosseguir. Quando há o respeito, fica muito mais fácil. Então a gente percebe que o divórcio, ele vem, né, e ele é colocado como lei, para resguardar direito dos dois lados. Né? Para que não seja obrigado duas pessoas a viverem juntas apenas porque a religião, né, ou a igreja instituiu que tem que ser dessa forma. Se as duas pessoas não têm condição de viver junto, é melhor que se separe. Isso não acontece igual lá, o caso da Flor de Lis, né? A pastora que era deputada e ela não podia separar porque era uma vergonha. Está nos áudios, né, do WhatsApp dela e ela trama a morte do marido. Então, para não ficar ruim perante a Deus, ela não separou, mas ela tramou a morte. Você vê que situação chega, né, um mandamento desse numa religião, né? E aí, então, você fala assim, você não se percebe que o entendimento de amor não existe, né? É. Por isso que Jesus ele tenta explicar esse entendimento do amor, né? Não é um amor de apego, não é um amor de homem e mulher, é um amor onde as duas pessoas possam viver, cada um respeitando a crença do outro, cada um respeitando o entendimento do outro. Respeito. Né? Quando há esse respeito, né? Não precisa ser casado, não precisa ser no papel, não precisa ser em lugar nenhum. Ela precisa ter entendimento. Mas é que esse entendimento ele vem muito depois para a gente, né? Então, Deus, né? Essas pessoas, por isso que a gente sempre fala aqui, para você falar alguma coisa ou responsabilizar Deus por alguma coisa, você tem que ter um entendimento sobre Deus. Fala assim, qual o tipo de entendimento? De como Deus pensa. Será que Deus não sabe que os seres que ele criou, muitos estão atrasados, muitos ainda não aprenderam a lei de amor, né? Porque a lei de amor é um aprendizado constante, que ele vem ao longo do tempo. Esse entendimento que a gente está falando, do entendimento da lei de amor e caridade, ela não vem da noite para o dia. Deus cria, coloca o ser na terra, ele já está entendendo isso. Ele precisa de
tempo e evolução. Para chegar nisso, ele vai passar por muitas coisas. Ele vai fazer muitas coisas erradas. Como criança, né, que quando está crescendo e os anos vão passando, ele vai fazendo muita coisa errada e vai ganhando experiência até um dia, não que aconteça no planeta Terra numa encarnação, mas o dia que ele não erre mais ou que ele tenha esse conhecimento e esse entendimento. Então ele falou assim, Deus sabe disso. Então Deus não vai impor algo que ele saiba que essas pessoas não vão conseguir cumprir. E ele não vai castigar essas pessoas, vamos dizer assim, apenas porque elas não conseguiram levar um relacionamento até o fim, que elas não conseguiram viver juntas por entendimentos diferentes. Por isso que fala, então, algumas encarnações elas serão praticamente quase que obrigatórias ou vão acontecer, você vai entrar na vida de uma pessoa por ter vivido alguma coisa no passado. Mas isso não significa que você tenha que viver até o fim. Mas o dia que as pessoas conseguirem viver isso, sem, como você falou, trazendo problemas, uma precisar matar a outra, uma precisar virar inimigo da outra. Eu acho tão bonito quando eu conheço pessoas que tiveram um relacionamento, foram casadas, não conseguiram levar esse casamento até o fim, se separaram e se respeitam, se conversam, né? Têm uma amizade, mas entenderam que não conseguiram, dentro de uma casa ou dentro de um matrimônio, viverem juntas. A gente fala assim, não é melhor assim do que levar algo a ferro e fogo? Mas se você consegue, como diz, né, com entendimento, levar até o fim, também é legal. Mas eu fico imaginando, eu falo assim, se Deus obrigaria pessoas a ficarem juntas, se elas não conseguem conviver juntas, né? Então, às vezes a religião, né, nesse entendimento, ela acaba obrigando pessoas a fazerem coisas, como você falou, tipo da flor de lis, para não terminar um casamento de uma forma de divórcio, é preferível que haja a morte de um, quer dizer, né? Olha o que, às vezes, o entendimento de religião leva uma pessoa a fazer. É. Né? E sem contar que nem você falou que no mundo espiritual, muitas vezes a gente pode ficar em lugares diferentes por causa da evolução espiritual. Muitas vezes a gente, quando junto com a pessoa lá no início da nossa juventude, nós somos pessoas iguais, mas com o tempo um vai evoluindo, o outro não. E acaba tendo essa diferença com a evolução, né? E a separação daí, no caso, é inevitável, né? Quando os dois evoluem juntos, os dois ficam estagnados juntos, vão ficar sempre juntos. Mas desde que um evolua mais que o outro, né? Pode ser que um consiga puxar o outro para junto e acaba a separação ocorrendo, da mesma forma que nos mundos espirituais pode se separarem também, né? Então, a vida é cíclica, é uma só, né? A vida não são várias encarnações. Na verdade, são várias encarnações, mas a vida é uma só. E nem sempre a gente vai ficar com a mesma pessoa. Não, e você falou, você imaginou você voltar para o mundo espiritual e você ter lá, né, vamos dizer assim, ter vivido com várias pessoas ao É, longo do tempo, e aí que você fala assim, com quem fica, né? Por isso que o amor fraternal, que é o amor que Jesus fala, quando você tiver amor por todas as pessoas, o amor universal, né? Você pode ter amizade, você pode estar junto, querer ficar junto com a pessoa no mundo espiritual, mas isso não impedir, não ter ciúmes, não ter aquela coisa de apego de eu mando, é minha, é meu, né? Imagine quando a gente é, evoluir isso e a gente vai perceber o quanto a gente é atrasado nesse entendimento. as relações acabam ficando tóxicas, né? E acaba respingando em alguém, geralmente é uma pessoa mais fraca fisicamente, mais fraca espiritualmente, e a pessoa acaba um dos dois acaba sofrendo, ambos, e às vezes tem até terceiros envolvidos, né? No caso, filhos. Então, o certo é, em casos assim, é Evoluir. divórcio mesmo, não tem jeito. Então só para assim, para encerrar, então o casamento na entendimento do espiritismo, quando duas pessoas entenderem que querem ficar juntas e se respeitam, elas vão ficar. E quando elas entenderem que não dá mais, também não tem problema, né? Então, como a gente falou já no Gotas de Paz, o espiritismo ele não impõe, né? Isso É, ou aquilo.
né? Faça pelo seu livre-arbítrio, busque maior entendimento sobre as leis e, como diz, dentro dessas leis, desse entendimento, faça o seu relacionamento, seja ele, né, de matrimônio e casamento, seja de família, seja de trabalho, que ele seja o melhor possível e com o maior respeito possível, que as pessoas consigam se entender, independente de religião, né, de onde estão, convivem ou vivem, que elas consigam se respeitar. Então, essa evolução, esse entendimento é Jesus que vai nos dando e nós vamos evoluindo junto com isso. Isso aí. Vamos para o nosso evangelho, Oswaldo? Está um Sim, tempo curto já, nós falta para 10 estouramos o minutos. tempo, É a parábola da figueira seca, né? Que a gente vai Sim. falar. Vamos lá, então estamos no capítulo 19. A fé transporta montanhas. Então, estamos na parábola da figueira seca. Só vou ler a passagem da passagem bíblica, Tá. depois vocês dão uma explicadinha rapidinho para nós. Vamos lá, parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto, e que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste se tornasse seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vos lhe digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lançar-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. A passagem está em Marcos, capítulo 11, versículo 12, 13, 14 e 20 a 23. Aqui, né, como o capítulo nosso, ele fala de fé. E a última parte aqui dessa passagem, né, Jesus ele faz aquela afirmação que ele sempre faz: eu vos digo em verdade que todo aquele que disser essa montanha, né, tira-te daqui e lança-te ao mar, sem que o seu coração hesite, e acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, o verá de fato acontecer. Uma das outras coisas que para mim causa dúvida em Jesus no entendimento, a gente sabe que isso aqui foi trazido por Marcos, né? Marcos não foi discípulo direto de Jesus, ele foi uma pessoa que veio depois e foi aprendendo coisas com outros que conviveram com Jesus. Mas eu fico imaginando, né, Jesus amaldiçoar alguma coisa, né? Eu fico tentando entender, né? Lógico, não sei como que isso aconteceu ou como que surgiu a história para que Jesus ensinasse isso. Mas Jesus apenas quis ensinar que quando você desejar uma coisa de dentro do coração com muita firmeza, e como a gente falou, e ela for dentro de uma lei, né, de Deus, aquilo pode acontecer, né? É apenas para mostrar como que a fé existe, quando você quer mesmo uma coisa e você põe lá no seu coração, mas nunca deixando de raciocinar essa fé, né? Saber se aquilo é possível, né? Uma coisa que fala, eu quero que esse carro aqui levante, voe e vá até outro lugar com o poder do pensamento. A gente sabe que o poder do pensamento a gente tem algumas coisas que a gente consegue movimentar, né? Mas tem certas coisas que vão além do nosso, apenas do nosso desejar. Mas aqui, né, figueira que secou, Jesus usa muito o termo, aqui ele usa também, em outras passagens ele fala, né, da árvore que dá frutos bons, da árvore que dá coisas boas, e ele faz uma relação com o nosso entendimento. Então ele diz assim, que tipo de fruto, ou se eu como árvore estou oferecendo alguma coisa boa para alguém, né? Então aqui ele diz assim, né? Ele diz assim que tem pessoas, ele usa já Allan Kardec, né? Ele diz assim, a figueira que secou é o símbolo de pessoas que têm apenas a aparência do bem, mas na realidade não produzem nada. Nós estamos falando bastante aqui, a gente falou de religiões, né? Por que existem religiões? E às vezes, né, você falou, a gente falou ali, né?
Uma pessoa vem no espiritismo, assiste uma aula, uma palestra, um evangelho e vai para a sua religião diferente e muda a sua forma de pensar e de agir. Por quê? Porque ela era uma árvore que não sabia, né, que tipo de fruto ia dar ou o que ia fazer. Mas com um pouquinho de adubo, com um pouquinho de regar ali, né, leva a pessoa a produzir algo de bom. E é o que, na verdade, a gente fala. Ó, você vai numa religião, você vai numa igreja, você escuta o evangelho de Jesus. O que que aquilo te faz? O que que aquilo te acrescenta? Como que você passa isso para a sua vida? Como que você coloca isso na sua vida? Como que você faz com que o que você colheu lá, né, que trouxe para você, você consegue passar para os outros? Né? Então tem pessoas que às vezes vão na religião e não mudam, né? A gente fala assim, eu acho impossível você ouvir Jesus, escutar o ensinamento de Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Escutar coisas boas de Jesus e continuar fazendo coisa errada. Né? Aonde que Jesus toca em você, né? Onde que esse evangelho que a gente fala tanto, que é o caminho que Jesus diz que nos levará a Deus, ele me coloca no caminho, né? Então ele diz assim, não adianta nada você ir numa religião, aprender coisas boas e dizer, como a gente falou, eu sou espírita, né? Mas na verdade, nas suas atitudes, naquilo que você faz, você não é. Então ele fala assim, que tipo de fruto está saindo da sua árvore? Então Jesus ele mostra muito que ele fala de figueira que seca. O que é a figueira que seca? É a figueira que não consegue dar fruto. Que tipo de cristão é você, vamos dizer assim, que segue Jesus, mas não sai nada de você? É um cristão seco, né? Vamos dizer assim, que não consegue passar nada, não dá coisas boas, é impossível. Eu acho, né, a pessoa insensível, ela não, né, eu falo assim, não tive, acho eu que eu não tive contato com Jesus, mas quando seria gostoso, né, você aproximar de Jesus e ele te passar uma coisa e você falar, nossa, que legal, né? Eu vou conseguir, eu vou passar isso, eu vou levar isso à frente. Né? E assim, a gente ainda vê pessoas que têm dúvida, mas será que Jesus existiu? E falam assim, para mim não importa se existiu ou não existiu. Quando alguém me mostra algo de Jesus e fala assim, isso é bom, vai fazer melhor, imagine, né? O planeta Terra ser melhor, as pessoas serem melhores, porque elas foram em busca de Jesus e Jesus tocou, né? O coração, acho bonito falar, Jesus tocou meu coração, mas tocou o coração seu para quê? Para você ganhar dinheiro? Para você ter uma casa boa, legal, a gente precisa de tudo isso. Mas como pessoa, né? A minha continuidade da vida no mundo espiritual, como será, né? A gente falou aqui, a gente vai sair, vai encontrar as pessoas, cada um vai para um lugar para o outro. E como vai ser isso? E eu acho tão gostoso quando você ouve Jesus e fala assim, nossa, que bacana isso que Jesus falou, né? Eu vou tentar colocar em prática no meu dia a dia, eu vou fazer um esforço para que isso continue em mim, né? Então, eu falo assim, eu acho terrível, que nem você falou, né? A gente não sabe a evolução, mas tipo, você citou aí Flor de Lis, uma pessoa que era uma divulgadora, né, dos ensinamentos de Jesus. Era uma pessoa que falava em Que até Jesus. então praticava muita caridade, né? Ajudava, tirava muita criança da rua, né? Sim, mas eu falo assim, mas o que ela aprendeu a ponto de cometer É, isso, né? De o ensinamento não conseguir tocar o coração dela para ela fazer algo terrível desse, né? Cada um tem o seu caminho, cada um, como diz, tem a sua cruz, mas como é que Jesus, ela, no entendimento de Jesus, não conseguiu colocar isso em prática? Porque o egoísmo estava em primeiro lugar, porque era só aparência de bondade, era só para mostrar para os outros, não era verdadeiro, né? Então, é só aqui essa parábola da figueira que secou, é isso, mais ou menos isso, né? Jesus está ali regando, te dando adubo, mas você não consegue produzir nada. Por quê? Porque você não está preocupado com isso, né? É por isso que eu gosto bastante das aulas de evangelho. Eu falo assim, é gostoso quando eu consigo.
né? Você também acredita que é a mesma coisa. Você tocou, consegue tocar alguém, né? E já aconteceu isso com a gente. Nossa, aquilo que você falou me tocou aqui, né? Esse ensinamento de hoje me fez entender algo que eu não tinha entendido, me mudou, vai me mudar, né? Porque a gente, como a gente falou, as pessoas não, a gente não nasce com conhecimento, a gente não nasce com entendimento. E Jesus vem com essa ideia. Os ensinamentos de Jesus continuam para isso, né? Para que as pessoas que ainda não conheceram, para que as pessoas que ainda não têm entendimento tenham tempo de entender. E sempre há tempo para aprender. Mas o que a gente falou, a gente precisa tirar o apego material, o egoísmo e se preocupar, na verdade, com os outros. A gente precisa se preocupar muito com cada um, com a gente mesmo, vamos dizer assim. Mas você também tem que se preocupar com as outras pessoas que vivem com você. Então, quando houver esse entendimento que a gente falou, de que independente de onde eu estou, que religião eu estou, que país eu moro, que cidade eu moro, que trabalho eu faço, eu consigo olhar o outro como filho de Deus, como meu irmão, não há possibilidade de você errar. Você só não consegue quando você olha o outro com, como ele diz assim, com aquele medir que Jesus fala, eu meço o outro, ele tem a cor da pele dessa cor ou daquela. A condição social dele é diferente. A religião dele. Quando eu coloco ali algo que não me permita olhá-lo como irmão, aí vai acontecer o erro. Quando eu olhar ele, fala, não, é meu irmão. Não olho cor de pele, não olho cor de olho, não olho cor de cabelo, condição social, quantia que se tem no banco. Eu olho como irmão, independente da condição que ele está. É meu irmão. Quando a gente conseguir isso, quanta coisa a gente vai conseguir, na verdade, mudar, né? Nesse planeta Terra e na nossa vida. Acho que é mais ou menos isso. Isso aí. Vamos encerrar então, Zó. Quer falar sobre Ah, é. a Eu sua... vou avisar o pessoal aí que eu vou sair de férias, eu vou ficar 3 segundas-feiras sem a gente estar por aqui. Então a gente volta, acho que na segunda quinzena, na primeira segunda-feira da segunda quinzena de junho agora. Eu acho que é dia 19, acho. 19 de junho. A gente volta aqui. Tá bom? Só Ok. isso. Beleza, mas aí eu vou tentar pegar aí lives mais antigas, pegar trechos e vou colocando no YouTube, no Facebook, para que as pessoas não fiquem É, muito tempo sem. se habituem, né? Dar uma assistidinha toda segunda-feira nesse Sim, horário para não perder o vício. é tanto no Instagram, né? Aí tem todas as lives, acho que desde o começo que a gente começou, e Tem. também no YouTube, no canal Amigos Espíritas, também todas as lives, né? Então, para não ficar sem na segunda-feira, dá Isso. uma revisada nas aulas anteriores para a gente não ficar sem. Isso aí. Ok? Vamos encerrar então. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, cada um participante desta live, colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. Vamos pensar também nos nossos familiares, entes queridos, aqueles seres que não tiveram a oportunidade de participar dessa live e que nós queremos muito que eles também possam ser auxiliados nessa noite. Então eu peço que cada um eleve seu pensamento ao seu familiar, ao seu ente querido, para que eles também, nesta noite, possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz,
de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e nesse momento nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles as nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando, então, o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Sim, sim. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes. Na segunda-feira, 19 de junho, para que nós possamos retornar com o nosso estudo, para aqui estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Isso aí. Então, pessoal, até a próxima. Até mais, Deus Oswaldo. quiser. Obrigado. Valeu, Fábio. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Estaremos Assim de volta seja. logo, logo. Que assim seja. Que seja.